Bom, pessoal, uma boa tarde para vocês. Eu vou apresentar aqui o meu tema do seminário 1, que está atrelado à disciplina Geotecnia aplicada à mineração. Eu me chamo Isabela Vasconcelos Mendes de Freitas e vou apresentar o seminário sobre a norma da BNT 16.922 de 2021, que ela tem como nome Muros e Taludes em Solos Reforçados. Essa norma são duas partes. A parte 1 são os aterros e a parte 2 são... Essa norma ela foi publicada em 19 de janeiro de 2021, então é uma norma bem recente. Ela é uma versão corrigida, né, em 19 de março de 2021, que ela teve uma correção, incorporou a errata 1. Tá? Então é uma norma que tem 27 páginas no idioma português, uma norma aí feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. O objetivo dessa norma é especificar os requisitos de projeto e execução de muros e taludes em solos grampeados. E ela possui como referência algumas normas complementares. Eu cito aqui a norma da BNT NBR 6118, que é projeto de estruturas de concreto, então o procedimento, né, dessa norma, que a gente deve consultar essas normas para fazer a leitura melhor dessa presente norma. Termos e definições, né? Então a gente tem aí amplos termos e definições no glossário. Então a terminologia, a gente tem ações, que são aquelas ações, né, que ocorrem na estrutura, que devem ser verificadas antes de fazer o seu cálculo do seu projeto. A gente tem também alguns termos, né, como por exemplo Barbacam, que é um dreno, né, de paramento, composto por filtro, material granular e outros termos. O ensaio de arrancamento também é um ensaio de tração de grampos para obter a resistência da interface do solo grampo, muito importante. A gente tem aí os esforços solicitantes, né, o estado limite, que é qualquer condição a partir da qual a construção passaria a apresentar um desempenho inadequado para atender às suas finalidades. E a gente tem o estado limite de serviço e estado limite último, né? O estado limite de serviço e o último, eles são aqueles que, esse primeiro é onde ocorrem as deformações e deslocamentos que podem comprometer a minha construção, e o estado limite último já é o colapso da minha estrutura. E eu tenho também definição do que é um paramento. Então, um paramento é a face do talude que eu estou tratando, com o conjunto dos elementos que produzem o revestimento externo dos muros e taludes em solos reforçados. O solo reforçado é um sistema, né, que o material tem a sua estabilidade melhorada para aplicação de grampos, então os grampos ou inclusões passivas capazes de melhorar essa minha performance desse talude. O grampo, propriamente dito, que é um elemento linear de reforço instalado no maciço, que mobiliza a resistência do solo ao longo de todo o seu comprimento, né? Então, a gente tem aí normalmente 3 ou 4 ou mais setores de mobilização que ele mobiliza. E o maciço, que é o meu talude, né? Meu terreno instável que está precisando ser reforçado. Então, o conceito geral de solo grampeado, o que é o solo grampeado? Refere-se à aplicação de esforços resistentes à tração e maciço de forma a se obter um compósito com melhores características mecânicas. Então, o sistema é composto pelo solo, pelos grampos e pelo paramento. E aí a gente ainda considera também a inclusão de reforços metálicos ou poliméricos e de sistemas de drenagem interna, porque acaba que o sistema de drenagem interna ele vai favorecer a estabilização desse talude com o rebaixamento do meu nível de água. Então, essa foto aqui ilustra, né, do manual da Solotrate, ilustra um caso que essa solução foi muito viável. Porque, por exemplo, se eu fosse fazer um retaludamento aqui, talvez essa casa não poderia estar aqui. Então, eu tenho interferências que me exigem que eu necessite de adotar essa solução. Grampos, né? Grampos são, eles podem ser perfurados ou preenchidos com material ligantes, autoperfurantes, cravados. Então, a gente tem aí aqui um exemplo de um grampo, né? De que eu tenho
a parte da barra de aço aqui, né? A dobra, né? Que é fazer o seu remate, o centralizador, a cauda de cimento, né? O tubo de injeção, entre outros aspectos. O preenchimento da bainha de grampos perfurados, ela deve ser ascendente, ou seja, de baixo para cima, induzindo um tubo auxiliar até o fundo da perfuração. Então, a gente faz o bombeamento do material ligante até que o material ligante seja extravase, né? E esteja isento aí de resíduos de perfuração. Então, deve ser especificado em projeto a necessidade de reinjeção ou injeção do grampo. Os paramentos, eles possuem a função de promover, de fornecer proteção contra a erosão superficial. Então, os paramentos, eles podem ser rígidos ou flexíveis. Então, eu tenho concreto projetado, concreto moldado em loco, alvenaria estruturada, entre outros. E o método executivo, né, a norma ABNT 16.920, ela detalha para a gente que o método construtivo deve ser detalhado em projeto, assegurando as condições de estabilidade adequadas durante as fases executivas, né, e fase final. Ele deve ser executado do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, a gente pode fazer escavações parciais, né, e fazer nichos, caso seja verificada a necessidade para a estabilização parcial desse talude. E, na presença de solos colapsíveis, devem ser realizados estudos especiais de estabilidade. Então, aqui eu tenho as minhas fases, né? Então, primeiro eu vou ter a fase da escavação, depois eu vou ter a fase da execução no chumbador. Aqui eu tenho os meus níveis de escavação relatados e o meu concreto projetado. Agora, um vídeo ilustrativo dessa solução, né? Então, a gente tem aí a sequência executiva da execução do solo grampeado. Eu estou fazendo, né, a minha inserção das minhas perfurações para a inserção do meu tubo guia, do meu chumbador. Então, eu tenho aí a minha fase da perfuração. Que é a fase inicial. Então, depois eu vou ter a presença de um chumbador vertical. Aqui eu estou preparando o meu material, né? Aí eu faço a injeção da minha bainha. Então, através daquele fluido, eu vou injetando, até que ele pare de sair com resíduos, né? E aí é a finalização. Então, a gente tem aí a montagem do chumbador de bancada, faço a injeção da bainha, depois eu coloco os chumbadores com os 3 ou 4 regiões ali de injeção, né? E aí a gente vai ter as fases de injeção. Então, tem a primeira fase, que é a cura dessa região, depois o segundo setor, posteriormente o terceiro setor e o quarto. Finalmente, eu tenho a execução aí do meu concreto projetado, né? Que, nesse caso, meu paramento é em concreto projetado, uma ilustração da execução do concreto projetado sendo executado. Bom, eu tenho aqui para vocês um fluxograma das etapas de projeto, né? As etapas de projeto, né? Então, elas são apresentadas. Então, primeiro eu posso ter meu mapeamento geológico, geotécnico, tem as investigações geológicas geotécnicas, tem os dimensionamentos dos elementos de solução, sistema de proteção contra corrosão, sistema de monitoramento, sistema de drenagem. Tudo isso faz parte da documentação do projeto, né? Então, muito necessário, está tudo muito bem documentado. Então, o meu reconhecimento inicial, ele tem o objetivo, né, de identificar alguns aspectos. Então, eu vou identificar aspectos como feições topográficas, indícios de estabilidade de taludes, avaliar minha drenagem superficial, indicar a presença de aterros mal compactados nas áreas e fazer um book de um levantamento da existência e do estado das construções vizinhas ao meu empreendimento.
Então, a investigação mínima mandatória, ela depende da altura da minha contenção. Então, para a altura acima de 3 metros, fica a critério do projetista. Na verdade, desculpa, a altura inferior a 3 metros é a critério do projetista. Para alturas superiores a 3 metros, tem que ter no mínimo 2 furos por seção transversal, já tecnicamente representativa. Então, as sondagens podem ser substituídas por outros dados, desde que forneça a estratigrafia ao longo do maciço, né? Posição do nível d'água e indicação da resistência do solo. E também pode ser necessário a gente fazer alguns ensaios complementares. O dimensionamento, né? A norma especifica bem como deve ser feito o dimensionamento, mas eu vou dar só uma passada aqui geral de alguns aspectos para vocês, né? Então, o projeto das estruturas deve atender aos critérios de segurança contra o estado limite último, então, ruptura ou colapso, e contra os estados limites de serviço. O estado limite último ele deve ser feito para análise de equilíbrio limite e ou tensão-deformação. Nesse caso, podem ser definidos como bloco monolítico ou cada grampo como um setor ali da minha análise, né? Então, eu tenho que verificar a resistência estrutural, a tração do grampo, a resistência da ligação do grampo ao paramento, o dimensionamento do meu parâmetro estrutural e, além disso, a interface do meu solo grampo, né? Então, a gente pode ser obtida através de ensaios prévios de arrancamento, mas, de toda forma, depois da obra executada, você pode fazer um ensaio posterior de arrancamento. Então, para o estado limite útil, eu tenho alguns critérios, né? Então, tem que verificar a estabilidade interna, a estabilidade geral, arrancamento, resistência à tração, resistência à punção, estabilidade local, entre outros. Então, aqui tem um esboço, né, da própria norma, mostrando como que é feita essa verificação. Então, por exemplo, a minha estabilidade interna ou mista, né, eu verifico a minha resistência do solo, eu tenho ali uma resistência ao arrancamento e eu tenho uma superfície de ruptura. Na estabilidade global, eu vou considerar como uma estabilidade global mesmo, né? E eu tenho a resistência ao arrancamento, a resistência à tração da armadura do grampo, então o elemento ali que vai ter que resistir àquele esforço. A resistência estrutural à flexão do paramento, a resistência à punção, estabilidade local, a ruptura do fundo do talude, ou seja, se eu tiver, por exemplo, no meu caso, do fundo não, da fundação do talude, se eu tiver no meu caso um solo de baixa competência na fundação, eu tenho que fazer essa verificação. E a resistência da base ao deslizamento. Então, os fatores de segurança que devem ser atendidos, eles podem ser globais ou parciais. E a norma fala direitinho qual que é esse número de fatores de segurança que tem que ter para cada mecanismo de estabilidade. As combinações das ações também, as combinações ficam a critério de cada obra, né? Então, eu tenho que avaliar sempre o mais crítico para mim, para o meu empreendimento, né? E o anexo B da norma, ele relata algumas verificações que devem ser realizadas. E eu posso, por exemplo, aplicar minorações, fatores de ponderações, né? E a memória de cálculo deve estar completa, citando a publicação de referências dos fatores parciais e metodologias adotadas. Aí eu tenho aqui, ó, o meu dimensionamento tanto da estabilidade interna, então eu vou ter uma zona ativa e uma zona passiva do meu grampo, eu vou ter um trecho, né? Um trecho disso, então isso é um cálculo que não é trivial, mas é muito importante e necessário ser feito. A estabilidade global, eu posso ter uma superfície crítica passando pela fundação ou passando pelos grampos, então eu tenho que verificar tudo isso também, se esse esforço que vai ser gerado aqui, o meu grampo é capaz de resistir, né? E a estabilidade local também, né? Então a gente tem que avaliar cada fase de execução e operação da estrutura do meu talude, né? Considerando cada coeficiente de segurança adotado. Então, por exemplo, se eu imagino que a minha obra vai ficar ali por um determinado período finito de tempo, por exemplo, 1 ano, 2 anos, eu posso ter um pouco mais arrojado no fator de segurança. Tudo isso tem que estar muito bem documentado. Então, os estados limites de serviços
são aqueles, né, que a gente vai ver que vai ver sobre deformações e deslocamentos, e eles são mitigados pela escolha correta do sistema correto de grampo-paramento, bem como pelo processo executivo e o controle de qualidade, que é extremamente importante, né, no dimensionamento apropriado. Corrosão da armação do aço, né, então deve assegurar o desempenho ao longo da vida útil, né, a caracterização deve ser estabelecida no tem que pensar também nos requisitos, né? Ter vida útil superior do grampo, não prejudicar a aderência, né? Ser resistente nas operações, entre outros. E aqui eu tenho, por exemplo, também que adotar uma espessura de sacrifício, a depender do meu tipo de solo. Digamos que eu esteja num solo não agressivo, né? E um solo natural inalterado, e a minha obra vai durar 25 anos. Então, eu tenho que colocar 30 milímetros, né? 30 milímetros aí no mínimo de espessura de sacrifício. Bom, a proteção da cabeça do grampo, né? Então ela tem que ter comprimento mínimo de 30 milímetros. E a gente tem que averiguar a efetividade dessas medidas, né? Por meio de uma pequena cava junto ao grampo. A proteção da emenda da armação, então a norma BNT pede, por exemplo, para soldas não galvanizadas, quais são os requisitos, né, que tem que ter, por exemplo, às vezes a gente não acha barra de tamanho suficiente suficiente no mercado, então tem que fazer essa emenda, mas isso tudo tem que estar muito bem normatizado. E, finalmente, a norma BNT 16920, ela fala sobre o monitoramento, né? Ele deve ser definido em projeto e a gente pode variar de inspeção visuais periódicas da instrumentação. Meu sistema de drenagem, a água, é um papel muito importante, né, nessa função aí de estabilização do solo. Então, eu preciso promover o rebaixamento do meu nível de água dentro do meu maciço e até mesmo fazer com que o escoamento da água que passe na lateral do talude seja feita de forma ordenha, né, e tranquila. Então, eu posso ter DHPs, barbacãs, parâmetro drenante, entre outros. E o sistema de drenagem superficial, igual eu falei, para a gente coletar e captar essa água. Existe uma manutenção, né, das obras permanentes, né, então tem que ter um manual de operação, de manutenção dessa contenção. Finalmente, a norma especifica alguns documentos mínimos do projeto. Então, tem que ter uma planta, seção transversal, uma vista frontal, os métodos executivos, detalhamento dos grampos, né, entre outros. Aqui eu tenho um exemplo de uma vista de grampos. Então, aqui cada pontinho desse é um grampo, então eu tenho espaçamento tanto numa direção quanto na outra direção. E aqui uma seção que é algo que tem que estar dentro desse processo, desse projeto, que com todas as suas dimensões ali, né, definição de fator água-cimento, da caldo-cimento, entre outros. Bom, essa norma tem 3 anexos, então tem o anexo A, que é legal e interessante de verificar também, o anexo B, o anexo C. E o ensaio de arrancamento, né, como que é feito o ensaio de arrancamento, né, qual que é o objetivo dele? O objetivo é apresentar o valor da resistência do arrancamento ao grampo, denominada atrito solo-grampo, que é esse. O ensaio de arrancamento, vocês podem ver aqui, a gente vai aplicar uma força de tração junto à cabeça do grampo. Então, eu venho com o macaco hidráulico e tenho cargas conhecidas, né, e velocidades conhecidas, até provocar um movimento de cisalhamento do grampo. Após esse ensaio, pode ser que eu tenha que revisitar o meu projeto, né, e isso é muito importante. Aí aqui tem para vocês algumas ordens de grandezas de preços, né? Então, por exemplo, a execução de grampo, né? 150 metros reais o metro, né? Entre outros. E a nossa aplicação na área de geotecnia, né? E na mineração, pode ser para taludes de cabos de fechamento de mina,
aplicação para estabilização de alguns acessos, né? Entre outros. Eu trouxe aqui um exemplo de Franco, 2016. Franco fez uma verificação de uma solução do emprego de um solo grampeado na mina de Águas Claras, a cava da mina de Águas Claras. Essa cava, ela tem algumas partes que tem um material muito friável, então ele pode ser comparado ao solo. E eles fizeram aqui, né, a ancoragem desse material num material um pouco mais competente. Usaram 2 tipos de grampo, com comprimentos diferentes e angulações diferentes. Então, essa solução foi uma solução que eles acreditam que foi muito bem empregada. Aqui também tem uma solução de um talude, né, uma proteção de um talude com manta, né, pode ser usado para proteção do paramento solo grampeado. Aqui a manta, né, não é um solo grampeado, mas aqui a manta é exclusivamente para mostrar que esse pode também ser um tipo de paramento. Bom, finalmente tem aí a questão para vocês, né, a respeito do estado limite de serviço, estado limite último, né, entre outras coisas, e a resposta da nossa questão aqui também. Ok? Muito obrigada, pessoal.